8h em ponto, bom dia, seja bem-vindo a mais uma edição do Jornal Gente nesta sexta-feira santa, dia 29 de março de 2024. Estamos no ar na Rádio Bandeirantes, no Band News TV ou aí no seu celular, no aplicativo Band Play, com as principais notícias do dia. Mais uma vez, a eleição da Venezuela volta à pauta no Brasil. Nós já contamos aqui que durante essa semana, uma nota do Itamaraty fez ali críticas ao processo eleitoral na Venezuela, que impediu a participação de duas candidatas da oposição. Mas é uma nota oficial do Itamaraty naquele tom solene. Uma declaração que parte do presidente da República tem politicamente um peso muito maior. E foi isso que aconteceu ontem, quando o presidente Lula, ao lado do presidente francês, Emmanuel Macron, usou a palavra grave para definir o momento político na Venezuela. Eu disse ao Maduro, garanta que seja mais democrática, porque é importante para a Venezuela voltar ao mundo, com normalidade. Bem, eu fiquei surpreso com a decisão, primeira decisão boa da candidata, que foi proibida de ser candidata pela Justiça, indicar uma sucessora. Achei um passo importante. Tá? Agora, é grave que a candidata não possa ter sido registrada. Ela não foi proibida pela Justiça. Me parece que ela se dirigiu até o lugar e tentou usar o computador local e não conseguiu entrar. Então foi uma coisa que causou prejuízo a uma candidata, que por coincidência leva o mesmo nome da candidata que tinha sido proibida de ser candidata. Eu, sinceramente, eu não sei se aqui no Brasil, se eu tivesse um Lula para indicar no meu lugar e não o Haddad, se a gente tinha ganho. Mas o dado concreto é que não tem explicação. Não tem explicação jurídica, política, você proibir um adversário de ser candidato. Bem, o presidente Lula recentemente havia feito uma declaração muito diferente. Aliás, o nome igual das duas candidatas é Corina, né? Mas ele havia feito uma declaração muito diferente recentemente, quando a primeira Corina teve a sua candidata não aceita pela Justiça Eleitoral na Venezuela. Ele tinha dito o seguinte, abre aspas, a gente não pode já começar a jogar dúvida antes das eleições acontecerem, porque aí começa a ter um discurso de prever antecipadamente que vai ter problema. Nós temos que garantir a presunção de inocência. É uma mudança ali da água para o vinho, no tom das declarações de Lula sobre as eleições na Venezuela. Houve um fato diferente entre essas duas declarações? Houve a proibição da segunda candidatura da oposição. Agora, a escalada autoritária na Venezuela não vem de hoje, nem de ontem, já vem de muitos anos. Mas essa mudança de Lula é recente. O presidente francês Emmanuel Macron, ao lado de Lula, fez uma declaração mais forte, dizendo o seguinte: o marco em que essas eleições na Venezuela estão a decorrer não pode ser considerado democrático. Lembrando que Maria Corina Machado tinha tido a sua candidatura rejeitada, ela é considerada a principal líder da oposição na Venezuela. E aí resolveu indicar uma outra Corina, Corina Iores, para substituí-la, que também não conseguiu registrar a sua candidatura e o prazo terminou nessa semana, então, ponto final. A história da relação entre Brasil e Venezuela tem sofrido aqui grandes mudanças. Em 2019, quando Jair Bolsonaro foi eleito presidente da República, ele proibiu a entrada do presidente Maduro no Brasil. No finzinho do mandato, em 2022, Bolsonaro revogou essa decisão. Mas o fato é que Nicolás Maduro ficou anos sem vir ao Brasil. No ano passado, o governo do PT veio 2 vezes. A primeira vez em maio, em Brasília, numa reunião de cúpula de países latino-americanos, quando foi recebido ali de forma VIP pelo presidente Lula. E depois, na sequência, em Belém, também numa reunião ligada a pautas ambientais. Nesse momento em que a popularidade do presidente da República está em queda, ser visto como apoiador de Maduro traz uma carga negativa muito grande em cima da imagem do governo e especialmente a imagem pessoal de Luiz Inácio Lula da Silva. Lembrando que nas avaliações que são feitas pelos institutos de pesquisa, a avaliação de Lula
é um pouco pior do que a avaliação do seu governo. Ou seja, são declarações como essas que foram feitas até anteontem pelo presidente, não só essas, mas muitas outras, que fazem com que a imagem de Lula se desgaste junto à população. Quem que apoia Nicolás Maduro hoje na população brasileira, mesmo na esquerda, ele está muito longe de ser uma unanimidade. E aí Lula vai ajustando o seu discurso devagarzinho, fazendo uma ginástica de palavras, como a gente percebeu ele fazer nessa declaração, e agora se ajusta ao tom que é basicamente o tom de todos os outros países, dizendo que o que está acontecendo na Venezuela hoje é muito preocupante. Mas o presidente francês Emmanuel Macron teve uma longa agenda no Brasil durante toda essa semana e agora, direto de Paris, Sônia Blota, com os últimos capítulos dessa visita e a repercussão dela também na França, não é, Sônia? Bom dia, seja